Gente, é o seguinte, casos como o de Lázaro Barbosa são desafiadores para as polícias. Porém, tem mais bandidões sendo procurados pelo Brasil afora. São mais de 300 mil foragidos que usam e abusam de disfarces, identidades falsas e da ajuda de terceiros. Tem inclusive um ranking que mostra os criminosos mais procurados, que vai de assassino de ator famoso, que passou pelo Paraná, até mulheres que comandam quadrilhas complexas. A polícia agora em velocidade. Movimentação intensa de polícia aqui na região. Durante 20 dias, o país se fez uma pergunta: onde está Lázaro Barbosa? De um lado, um fugitivo perigoso, com muitos crimes nas costas e uma capacidade surpreendente de fuga. Foi visto por aqui? Tá rodando aí. Do outro, uma força-tarefa poucas vezes vista na captura de foragidos no país. O último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que, como Lázaro, há no Brasil pelo menos 310 mil foragidos. Na lista dos 12 criminosos mais procurados do país estão Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, traficante de drogas com atuação em todo o Brasil e Mercosul. André do Rep, que comanda o narcotráfico internacional, com crimes na região sudeste e vários países da Europa. E Danilo Dias Limas, o Tandera, miliciano perigoso do Rio de Janeiro. A lista leva em consideração o envolvimento em crimes graves e violentos e a participação direta ou indireta em organização criminosa. Mas cada estado tem o ranking dos seus principais procurados pela Polícia Civil. Em São Paulo, quem ocupa o topo da lista é Paulo Cupertino. O assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele já está em fuga há mais de 2 anos. Cupertino passou pelo interior de São Paulo. Depois foi para o Paraná. Lá ele tirou um documento falso e se tornou Manuel Machado da Silva. Dali se mudou para Eldorado, no Mato Grosso, onde viveu por mais de 1 ano nesta fazenda. Com a nova identidade e endereço revelados, Cupertino foi para o Paraguai. Se escondeu nesta fazenda de propriedade de um brasileiro. Fugiu dias antes da chegada da Polícia Civil de São Paulo e continua foragido. Além de Paulo Cupertino, há outros 85 mil criminosos procurados pela Justiça no estado de São Paulo. Com a dificuldade na captura dos suspeitos, a polícia oferece até recompensa, que chega a R$50 mil, para quem dê informações que leve à prisão ou à localização de um suspeito. Tudo isso é feito de forma anônima, mas ainda assim o medo impede que as pessoas denunciem. A gente não rastreia o IP da máquina, não sabe quem está acessando e ela recebe esse dinheiro num depósito por esse protocolo, totalmente anônima. Nós não temos, nem se quiséssemos a gente conseguiria identificar o autor da denúncia. Olha, eu quero saber da doutora Márcia, porque existe até um ranking, quer dizer, como é que essas pessoas fazem? E depois de um determinado tempo, como é que faz? A polícia esquece? Porque eu acho que essa é a sensação que os bandidos têm, né? Porque durante um tempo a gente vê na mídia a perseguição, aí depois dá aquela aquecida. Mas a polícia não esquece não, né, doutora? Não, não esquece. Essa possibilidade de fuga por maior tempo, vai muito das condições da própria pessoa. Se ela tem condições de repente, financiar um escape maior, se ela tem companheiros que auxiliem ela na fuga. Mas a polícia, ainda mais hoje em dia que a gente tem tudo no eletrônico, né? A polícia não esquece. Em algum momento, essa pessoa acaba caindo e sendo reconduzida à prisão, que é o caso, né? Alguma notícia, Laden, sobre aquela questão do telefonema da ex-mulher para mulher? A polícia tem alguma coisa já ou não, lá em Goiás? Então, Havia cobertura dele? Então, mesmo que houvesse a cobertura, daqui a pouco você vai falar com o doutor Jeffrey Chiquini, ele, no momento em que nós acompanhamos essa reportagem aqui, ele ainda me fez questão de lembrar o seguinte, que no caso de ascendente e descendente, a esposa, e ela, a atual, por exemplo, e até a ex ali, elas se beneficiam de algo que a doutora Márcia pode explicar aqui, que é não ser incriminada.
Eu até deixo para a própria delegada, a doutora Márcia, explicar melhor como funciona tudo isso, porque nesse caso, por mais que elas tenham ajudado a ele, por mais que elas tenham beneficiado ele nessa fuga de 20 dias, elas não podem responder criminalmente por isso, não é, doutora? Eu quero até, inclusive, acrescentar aqui para a doutora Márcia o seguinte, doutora Márcia, o que a gente aprende com tudo isso em relação a esse drama todo vivido aí, que nós acompanhamos aqui no Balanço Geral, o caso Lázaro? Quando você fala em favorecimento pessoal, que é esse crime que está se falando aqui, em que você protege um familiar, filho, pai, companheiro, marido, enfim, você protege essa pessoa, a lei entende que você não pode ser punido por esse crime. Entretanto, se nós tivermos outros envolvimentos, além da apenas desse momento de fuga, ou seja, que elas também integrem essa quadrilha, exatamente, existe essa associação criminosa em outros crimes, que não se proteja só a fuga do Lázaro, mas sim se proteja os outros crimes, haja um ganho com outros crimes e outras pessoas. O dinheiro encontrado com ele, né, doutora? Né? Da onde veio esse dinheiro? Se foi elas que entregaram a ele, de onde veio esses valores? Elas podem ter sido posto de passagem, sim, né? Então, deixamos com ela, sabemos que você pode até lá buscar. É uma possibilidade. Então, se existem outros crimes que ela possa ter participado dessa associação, aí sim, por este crime pode ser punida. Mas apenas por ter escondido ou acobertado o companheiro, isso não é possível. Já só complementar, porque a gente viu na reportagem agora há pouco do Paulo Copertino, que aqui no Paraná, durante essa fuga e nessa passagem pelo nosso estado, ele acabou, através dos documentos apresentados por ele, conseguindo fazer uma nova identidade. E aí é bom deixar claro que aqui no Paraná, não é, doutora, o sistema é interligado. Então, se ele apresentasse o nome dele verdadeiro, ele com toda certeza seria preso. Ele deve ter apresentado um documento verdadeiro e não falso, mas não do estado do Paraná. Eu queria que a doutora explicasse só para entender, para não parecer que o nosso estado é conivente com criminosos que chegam aqui e fazem documentos. De anos para cá, né, nós temos toda a interligação dos cartórios. Então, tudo que passa pelo cartório, inclusive se chegar no cartório, se eu chegar no cartório, vai lá constar todas as minhas relações, de quem eu sou filha, de quem eu sou mãe, da situação de casamento, separação, enfim, todas as situações cíveis que tenham sido registradas, elas constam, podem constar num único documento. A gente faz isso também quando a gente precisa comprovar que a gente é neto de alguém, até por alguns motivos legais, pode comprovar essa linhagem pelo cartório. Mas assim, então isso nós temos tudo interligado. Entretanto, se essa pessoa apresentou uma certidão de nascimento, talvez numa cidade do interior de outro estado mais longínquo, e que esse sistema ainda não tivesse sido interligado, é possível dizer assim, não, olha, eu chamo aqui Joãozinho e eu não tenho RG, preciso fazer o RG, e isso será feito. Mas há possibilidade que se ele teve um outro RG dentro do Paraná, que isso seja comprovado a duplicidade pela impressão digital. Se não tem, pode demorar um pouquinho mais para que se possa fazer o que foi feito, inclusive, e assim se descobriu nesse caso, que se fale com outro estado, no caso São Paulo, para que se pudesse comparar essas impressões e daí sim se descobrir que ele fez um documento verdadeiro baseado numa premissa falsa.